Eu vou chamar então a próxima convidada. Por favor, a Tainá Guiar Junquilho está conosco online aí de Brasília, já está aí conosco. Ela nos apresentará os desafios técnicos, políticos e jurídicos que o Brasil enfrenta hoje para avançar em uma regulação democrática da inteligência artificial. Está com a palavra, companheira. Boa noite. Vou começar com aquela pergunta clássica: vocês me ouvem? Principalmente vocês aí, do online provavelmente, mas do presencial, sim, já vi o joinha. Então, boa noite novamente a todos e todas. É uma alegria estar aqui, na noite de hoje com vocês. Queria parabenizar o evento, agradecer ao Paulo, à Andressa, que ficou em diálogo comigo, à Ivonete, e dizer que é uma honra, né, participar de uma mesa com o Demi, com a Beatriz, com a Bea. Eu me chamo Tainá Guiar Junquilho, sou professora no mestrado profissional do IDP, fiz o meu doutorado na Universidade de Brasília, e foi aí que meu mestrado, meu doutorado foi no direito, mas foi lá, no doutorado na UNB, que eu acabei ingressando nesse mundo de internet, proteção de dados e inteligência artificial, porque foi a época, né, 2018, do meu doutorado, em que a ministra Carmen Lúcia decidiu e capitaneou o primeiro projeto de inteligência artificial aplicado a uma corte constitucional no mundo, que é chamado Projeto Vitor, que é uma homenagem, né, ao ministro Vitor Nunes Leal, um ministro muito importante da nossa Corte Constitucional, que inclusive, né, teve a sua aposentadoria compulsória na época da ditadura, e que criou uma verdadeira tecnologia para quem é do direito, que são as súmulas, né, uma compilação dos julgados. Olha essa tecnologia incrível, que foram as súmulas que ele criou, e, claro, autor do coronelismo em chá de voto, e, enfim. Então, foi aí que eu me aproximei, né, como pesquisadora, era uma parceria entre a Universidade de Brasília e o Supremo Tribunal Federal, e foi aí que eu, do direito, atuando como especialista e rotulando os dados de inteligência artificial, ingressei nesse mundo da internet, né? E foi muito bom, é muito bom suceder o professor Demi, porque a Andressa me mandou aqui uma pergunta guia, né, que era: quais são os principais desafios técnicos, políticos e jurídicos que o Brasil enfrenta hoje para avançar em uma regulação democrática da inteligência artificial? Então, acho que hoje, né, fui convidada para atuar nas questões digitais, na regulação do digital no Senado Federal, na liderança do governo. E então acho que essa apresentação prévia do nosso grande mestre, professor Demi, foi muito importante, muito interessante, né? Então, de fato, voltando aqui um pouquinho, as grandes tecnologias da terceira revolução industrial, né, especialmente ciência da computação e internet, foram as que deram base mesmo para o surgimento da inteligência artificial. Então, embora o conceito de inteligência artificial tenha surgido de forma quase que concomitante, mais ou menos na mesma época ali, da internet e das primeiras grandes conquistas da ciência da computação, é, ela ficou realmente, como o professor Demi falou nos últimos slides, vivendo momentos de inverno, né, de baixa produtividade, e apenas como um conceito, até de ficção científica. Por quê? Porque as tecnologias de base para a produção desses modelos de inteligência artificial ainda estavam nascendo, se desenvolvendo, né? Era um sonho a inteligência artificial, era um sonho de um conceito de cientistas. Então, quando, né, a partir da evolução da ciência da computação, da forma de armazenamento de dados, de produção desses dados, e da internet, em que as pessoas, né, a democratização da internet e o uso em larga escala e produção em massa de dados, viralização e um monte de vez dessa era que a gente chama hoje de Big Data, é que a gente acaba agora nesse momento em que a gente está da quarta revolução industrial, cuja grande tecnologia são um conjunto de tecnologias, né, referência, mas a grande tecnologia hoje que hypou mesmo é a inteligência artificial. E aí, meados de 2010, a gente tem os principais modelos de aprendizagem profunda, que são aquelas que reproduzem as redes neurais, e depois
final de 2022, o grande boom da inteligência artificial mesmo, né, para valer, que eu brinco que naquela trajetória que o professor Demi colocou ali de invernos e verão, eu brinco que hoje a gente nem vive o verão mais, a gente já está vivendo o aquecimento global da inteligência artificial, principalmente desde da evolução dos modelos de IA generativa e da grande usabilidade que o chat GPT, na sua terceira versão, ali no final de 2022, acabou provocando, né, esse uso em larga escala, os largos modelos de linguagem. Ora, a humanidade se conecta e conversa por meio da linguagem escrita, falada, audiovisual, né, literal. Então, esses modelos, eles são realmente aplicados em tudo quanto é área. E aí ela traz, né, a inteligência artificial, ela traz desafios, inclusive para a internet, né, principalmente, porque é aquilo, né, a gente ficou quase 20 anos discutindo os ganhos e a falta de necessidade, né, a desnecessidade, até o que não seria interessante realmente se regular a internet. Mas hoje, principalmente com a evolução da inteligência artificial e dos algoritmos, a internet ela ganha um novo formato, principalmente em relação a esses intermediários e na questão dos gatekeepers comunicacionais, né? Então, a internet no início muito celebrada, porque os gatekeepers, os grandes gatekeepers, guardiões da informação, as mídias tradicionais, né, rádio, televisão e dando seus vieses, e aí, de repente, algo que pode espraiar a comunicação e dar poder de fala para todo mundo, mas que com a evolução algorítmica, principalmente nas redes sociais, isso se transforma em riscos, né, para a própria democracia, porque aí você tem a questão do efeito filtro bolha, né, principalmente afetando a democracia. No que vem, vamos viver muito isso, né, a bolha algorítmica muito forte na política, ou seja, a partir das preferências nossas de navegação, dos nossos cliques, das nossas curtidas nas redes sociais, o algoritmo faz uma filtragem e nos coloca numa bolha que é muito confortável, mas que acentua a polarização, né? Não inventou a polarização, mas que acentua, com certeza, a polarização, no nível, né, de que hoje você, perdendo uma eleição, mas como assim? Só pode ter problema na urna eletrônica, porque aqui na minha rede social só dava o candidato tal. Como que ele pode ter perdido? Né? Então, e com a IA generativa, mais riscos ainda, especialmente para a democracia, que eu falando, né? Porque você tem, tanto nas questões de soberania, que é o nosso tópico aqui, onde serão armazenados esses dados produzidos, como que a gente assegura, e aí também tem a ver com soberania, que as nossas regulamentações sejam aplicadas às grandes redes sociais, às famosas big techs, já que elas estão localizadas fora do país e para a maioria dos países, elas hoje, né, se ter dado é poder, elas têm muito mais poder do que muitos estados nacionais. Então, como, né, esse é um desafio político, né, como regular a inteligência artificial, porque você tem realmente grandes corporações com mais poderes, às vezes, né, de barganha do que os estados nacionais. Como fazer valer essas regulações, essas limitações, até que ponto é interessante regular, para também estimular e garantir a nossa soberania e desenvolvimento tecnológico, que principalmente nos países como o Brasil, que precisam se desenvolver, né, investir em tecnologia também, no desenvolvimento de tecnologia própria, também não pode vetar tanto, né, tem que achar um jeito de equilibrar incentivos à inovação nacional e a limitação desses modelos e desses riscos todos, né? Os vieses discriminatórios, a falta de transparência dos modelos, as questões de afetação para a democracia. Então, eu recomendo aqui para vocês vários livros, né, para quem quiser se aprofundar mais na questão. A gente tem a Kate Crawford com o Atlas da Inteligência Artificial, que tem uma frase que virou célebre, né, tentando materializar a inteligência artificial, que é
a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial, no sentido de que ela ainda não alcançou a superinteligência ou a ciência, a consciência, né? Eu costumo sempre dar o exemplo quando a gente está geralmente pé da vida e quer acessar um serviço lá e a gente fala com o robô, geralmente a gente vai precisar e ficar ali aguardando até a última opção, que é falar com o atendente, justamente porque, embora a gente saiba que aquele atendente não tem nem poder para resolver a nossa questão, e provavelmente, coitado, a gente vai até xingar o coitado todo em nome da empresa, mas a gente quer ouvir, a gente quer a empatia, a gente quer ouvir um humano falar da nossa ladainha, né? Da mesma forma como nos primeiros modelos, lá em 2010, como, por exemplo, da IBM, o Deep Blue, quando ele venceu o Garry Kasparov, né, o maior jogador de xadrez de todos os tempos, o Garry Kasparov provavelmente ficou muito chateado, foi abraçar um familiar, algo assim, e a IA nem sequer comemorou. Né? Então, e além de não ser inteligente, ela também não é artificial, porque ela exige construção de grandes data centers para armazenar esses dados, ela exige decisões onde ela é aplicada, né? Para que ela vai ser aplicada, quais os dados vão se utilizar, qual é a equipe que vai treinar os modelos. Esses data centers emitem gás carbônico, consomem água, superaquecem, enfim, há toda uma questão, né, de decisões por trás e que geram essa necessidade de regulação, porque a inteligência artificial ela não é neutra. Ela tem por trás dela, embora o resultado, principalmente para mim que sou de humanas, pareça verdadeira mágica da IA generativa, quando você bota um prompt ali, sai um negócio, você fala, gente, isso aqui parece magia. Por trás daquele prompt existem várias decisões que foram tomadas eminentemente humanas dessas corporações e que podem e devem ser controladas e limitadas exatamente por causa dos riscos, né? Um outro livro que eu recomendo para vocês se aprofundarem no tema é o da Karen Hall, Empire of Artificial Intelligence, o Império da Inteligência Artificial, né? Em que ela conta um pouco das fofocas, dos sonhos e dos pesadelos do Sam Altman da OpenAI, que é o CEO da OpenAI, né? E um outro livro que eu recomendo é o do Luciano Floridi, do verde e do azul da tecnologia, né? Em que ele diz que o grande dilema dos nossos tempos é exatamente esse, né? Como a gente assegura e concretiza esse equilíbrio entre estímulo à inovação, geralmente ligada com a cor azul, e sustentabilidade, geralmente ligada com a cor verde, né? Garantindo, portanto, soberania e desenvolvimento tecnológico, mas incapaz, né, que esse desenvolvimento não seja capaz de acabar, extinguir com a humanidade, né? Então a gente tem hoje uma série de projetos de lei no Brasil, especialmente em relação à regulação da inteligência artificial, né? Alguns que são voltados mais para a inteligência artificial nas redes sociais. Então a gente acabou de aprovar o ECA Digital, né? O Lula sancionou, nosso presidente sancionou recentemente o ECA Digital de proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. E, especificamente, em relação à tecnologia de inteligência artificial como um todo, não só em redes sociais e não só voltada para o público infanto-juvenil, a gente tem toda uma trajetória, né, de regulação da inteligência artificial que passa já é antiga, né, a discussão. Depois eu escrevo, tá? O Nathanael está pedindo para escrever no chat o nome dos livros, eu vou citar depois. Mas, enfim, então, a gente tem toda uma trajetória, né, que não é de agora, essa discussão sobre regulação da inteligência artificial. Então, a gente tem, lá de 2020, um projeto de lei que, inclusive, foi aprovado na Câmara dos Deputados, é o projeto de lei 2120, só que ele foi aprovado em regime de urgência, aí tem a ver com a pergunta que me foi feita, né, de desafios tecnológicos, políticos, técnicos, né, para a regulação de IA, ele foi aprovado em regime de urgência. Ora, um tema tão complexo, né, de ser regulado e que tem tantos desafios, em especial o desafio do princípio 10 ali, colocado para a internet, né, como assegurar um ambiente legal que favoreça mesmo o florescimento da internet
de uma forma responsável, né? Então, esse PL 2120, embora ele tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados, ele vem com muitas críticas para o Senado Federal, porque, primeiro, aprovado em regime de urgência. Segundo, traz um modelo principiológico. Então, é uma carta de princípios, como são esses documentos da ONU, né? Muito bonitos, mas que muito difíceis de serem aplicados. Então, a IA deve ser não discriminativa, a IA deve ser responsável, tal. O que é um modelo não discriminativo, né? Qual é a responsabilidade de uma pessoa que produz um modelo que vai discriminar e, eventualmente, por exemplo, na segurança pública, no Smart Sampa, vá levar a pessoa a uma prisão indevidamente, né? Então, a gente tem esse projeto chegando no Senado sob fortes críticas, e aí o senador Rodrigo Pacheco, ele, à época presidente, então presidente do Senado Federal, quando esse projeto chega, né, ele cria uma comissão de juristas, 18 juristas, para debater o tema, e essa comissão ela trabalha por um ano para desenvolver um novo projeto. Final de 2022, olha os desafios técnicos para regular a IA, né? Final de 2022 é colocado, então, essa comissão apresenta um relatório para tentar substituir esse PL 2120 que havia sido aprovado. Quem está me acompanhando desde o começo vai lembrar desse histórico da inteligência artificial. O que aconteceu no final de 2022? O grande lançamento da terceira versão do ChatGPT. Resultado, né? A regulação, a comissão de juízes trabalhou um ano discutindo, promovendo audiência pública, discutindo, debatendo o tema, e não incluía nada sobre IA generativa e os novos desafios da IA generativa, esse projeto que foi apresentado. Então, o que aconteceu? O senador Rodrigo Pacheco decidiu criar uma comissão, dessa vez de senadores, para discutir por mais um ano o projeto de lei 2338, e aí colocou um novo número. E aí, politicamente, né, já que a gente está falando de desafios políticos, já estou caminhando para o final, tá, gente? Mas politicamente, isso teve um sentido, né? Ele simplesmente colocar um PL novo, incorporando esse da comissão de juristas. Foi a época também, né? Final de 2022 foi a época em que morreu, o lobby das Big Techs fez morrer o PL que ficou conhecido como PL das fake news, embora ele vá muito além disso, né? E, na verdade, nem trate muito disso, mas o PL do nosso companheiro Orlando Silva, que 2630, né, que tratava das questões da regulamentação da internet e que, especialmente das redes sociais, e que acabou morrendo, né? O presidente da Câmara ajudou a enterrar esse projeto. Então, o Rodrigo Pacheco, muito preocupado com essas questões, falou: não, eu vou pegar então o PL de inteligência artificial para chamar de meu. E aí ficou como autor do 2338, foi constituída agora uma nova comissão de senadores que discutiu mais um ano, e aí, final de 2020, aliás, 24, aliás, e aí, final de 2024, portanto, final do ano passado, essa comissão ela terminou os trabalhos e votou um projeto, aprovou um projeto, que é o 2338, né, que traz uma lógica de riscos, só que muito similar à da União Europeia, que já tem um marco regulatório, mas adaptado à nossa realidade. E aí, enquanto o marco europeu tem 4 níveis de risco, aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de níveis de risco. O excessivo, que é aquele risco de uso proibido, as IAs proibidas de desenvolvimento, e o alto risco, que são aquelas inteligências artificiais que merecem e que precisarão, caso a regulação seja aprovada na Câmara, de uma governança maior, de maiores deveres de governança, de maiores relatórios de impacto, etc. Tá? E aí, para fechar, né, então, como caminhou isso? E daí, final do ano passado, então, esse projeto foi aprovado no Senado, chegou na Câmara. Na Câmara também foi criada uma comissão especial para que ele não ficar também tramitando em um monte de comissão lá dentro da Câmara. E aí foi criada uma comissão temporária especial para debater a inteligência artificial. Esse ano todo de 2025 foram feitas várias audiências públicas novamente. E aí o deputado Agnaldo
que é o relator do projeto na Câmara, ele tinha prometido até então, soltou um cronograma dizendo que ia soltar um novo relatório até o final desse ano, mas já viu que não. Já todo mundo, era a crônica de uma morte anunciada, quando ele anunciou o cronograma, todo mundo já sabia que ele não ia cumprir, e aí ficou o novo prazo para fevereiro do ano que vem. E aí, gente, para finalizar realmente, existem um conjunto, né, de regulações importantes para esse ambiente da internet, das redes sociais, que ficaram para o ano que vem. Dentre elas, eu posso citar aqui tanto o PL 2338, quanto um que estava indo bem e, de repente, também se enfraqueceu, que foi o PL de Video on Demand, famoso VOD, ou de regulação de streaming. Então, também ficaram, né, e é importante que a gente, enquanto sociedade civil, enquanto partido, pressione as autoridades e o nosso Congresso para que, de fato, no próximo ano, essas duas regulações, especialmente, eu cito aqui, sejam aprovadas no Congresso Nacional, para que a gente tenha um ambiente mais seguro e maior responsabilidade nas nossas redes sociais, mas não só nas redes sociais, também em outros âmbitos em que a inteligência artificial é utilizada, como na segurança pública, na saúde, né, em questões de pontuação de crédito, em vários setores da nossa vida que atingem, né, concessão de benefícios. O INSS já usa IA para concessão de benefícios, né, enfim. Então, essas regulações são muito relevantes. E acho que fazer esse evento no dia 18 de dezembro, né, às vésperas do fim do ano, pode marcar, e eu espero que marque, para que a gente, ano que vem, chegue com todo o gás, lutando por essas regulações tão importantes para assegurar a soberania do nosso país, né, regulatória e de desenvolvimento responsável. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, parabenizo a todos vocês, é um evento muito relevante e é um prazer contribuir aqui com a discussão. Nós agradecemos. Obrigada, Tainá. Nós agradecemos a sua participação aqui, muito importante.